Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Tava um tempinho sem gravar, mas agora eu voltei a gravar esses vídeos neste ângulo, em razão de que o YouTube está passando os meus vídeos pequenos para os shorts. E aí eu vou ser obrigado a gravar, pelo menos de vez em quando, esses vídeos no formato tradicional também. Hoje você vai conferir as 7 lições bíblicas a respeito do jejum. Fica até o final para você entender todos os detalhes, para você compreender perfeitamente a respeito da doutrina do jejum. O que é doutrina? Doutrina significa ensinamento. E você tem aqueles ensinamentos que são basilares, como por exemplo a divindade de Cristo, a Trindade, a inspiração da Bíblia, que sem eles não tem como você se considerar cristão, você precisa seguir esses ensinamentos, essas doutrinas, e você tem as doutrinas secundárias, que elas não são tão essenciais como estas primeiras que eu citei, porém elas ajudam muito você na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, na sua saúde, em todas as áreas da sua vida. E você também precisa seguir estas doutrinas. Nós que somos cristãos, nós temos que seguir as doutrinas bíblicas. Eu fiz aqui um esboço. Quero começar pela primeira lição bíblica a respeito do jejum. O que é o jejum? Para a gente saber, a gente tem que ler o Salmo 35, verso 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Em outras versões traz também, eu humilhava a minha alma com jejum. Então o que é jejum? Jejum é passar algumas horas ou dias sem comer e sem beber em prol de um propósito espiritual. O jejum é uma forma de você se humilhar diante de Deus, você renunciar à sua carne, os seus desejos, seus instintos, em prol de fazer a vontade de Deus, em prol de tirar um período de oração, de buscar Deus, de buscar o Espírito Santo. O jejum ele é muito útil para a gente fortalecer a nossa vida com Deus, nossa vida espiritual, para nós chegarmos em outros níveis de intimidade, de relacionamento com Ele. O jejum já existia desde o Antigo Testamento. Os judeus eles jejuavam e depois essa prática foi passada também para o Novo Testamento. Paulo ele também jejuava. Esta é a primeira lição que você precisa aprender a respeito de jejum. Segunda lição: jejum é diferente de propósito. Muitas pessoas elas ficam sem comer legumes, sem comer frutas, sem tomar um refrigerante, sem beber leite, sem tomar um Nescau, e aí elas pensam que isso é jejuar. Não é. Isso é fazer proposta, fazer como Daniel fez. Daniel, porque ele não queria se corromper na Babilônia, ele decidiu não comer dos alimentos, das iguarias do império, porque aqueles alimentos eram consagrados aos deuses. Foi um propósito aceito por Deus, você também pode fazer propósitos e Deus pode havia aceitar, porém isso não é jejum. Jejum é ficar sem comer e sem beber algumas horas ou alguns dias. Não é você deixar só de comer verdura, ou de tomar refrigerante, ou de tomar um Nescau, não. Jejum é diferente de propósito. Você pode fazer um propósito, às vezes você tem algo que você gosta muito e você quer renunciar àquilo por alguns dias, em prol do seu relacionamento com Deus. Se você tirar um momento de oração, de leitura bíblica, você pode fazer isso. Mas você não pode dizer que isto é o jejum bíblico, o jejum tradicional. Terceira lição: existem demônios que só saem com jejum e oração. Marcos 9, 29. Vão ter alguns demônios que mesmo que se você tiver fé em Jesus, fé em Cristo, por mais que você ore, por mais que você interceda pela pessoa, o demônio não vai sair. Por quê? O reino de Satanás ele é organizado, existem demônios que são mais fracos e existem demônios que são mais fortes, que têm um poder maior. Esses que têm um poder maior são demônios raros, eles não manifestam em pessoas a todo momento, toda hora, eles manifestam em casos excepcionais, que são demônios mais fortes. Porém, quando você se encontrar com um caso desse, você vai precisar estar
em jejum e oração. Se você em algum momento precisar, você que é cristão, que tem fé em Jesus, expulsar o demônio de alguma pessoa e essa pessoa estiver com a casca dessa maior, vai ser necessário o jejum e a oração. Isso pode vir a acontecer. Não adianta jejum sem arrependimento. Isaías 58, 6. Lá fala a respeito do jejum onde não há amor, onde não há arrependimento, onde não há preocupação com o próximo, onde não há mudança de vida. Isso não adianta. Se a gente jejuar, mas não ter uma mudança de vida, não ter uma renovação espiritual, não ter uma transformação em Cristo Jesus, e quando eu falo disso, eu falo também muito a respeito dos falsos religiosos, né? Infelizmente, existem essas pessoas, nem todo mundo que é religioso é assim, mas tem uma parte que são pessoas que fazem as práticas, os ritos religiosos, porém não têm a sua vida mudada, a sua vida transformada. Eu não falo de pessoas que são novas convertidas. Tem pessoas que elas estão há 1 mês, 6 meses, 1 ano na fé, 2 anos, 3 anos, elas estão em um processo de transformação. Eu falo daqueles que já são antigos e que não mudam a sua vida, mas mesmo assim jejum não adianta. O jejum, para ele ser aceito por Deus, é preciso que tenha junto com ele uma mudança, um arrependimento, um coração contrito, um espírito no sentido de desejo de não ter mais a mesma vida. Não pode ser para mostrar para os outros, esta é a 5ª lição. Se você fizer jejum para mostrar para as pessoas, é claro que as pessoas que moram com você, elas vão saber que você faz jejum porque elas moram com você. Mas se você faz jejum e passa a espalhar para todo mundo, como os fariseus faziam, você vai estar incorrendo em uma prática farisaica, você não vai ser escutado por Deus, Deus não vai se agradar do seu jejum. Jejum é uma particularidade, é algo íntimo, de foro íntimo, é algo que você faz para Deus e diante de Deus. Você não deve falar para ninguém, você não deve contar para ninguém, é algo que você faz somente diante de Deus. Você abre o seu jejum com oração e termina ele com oração no nome de Cristo. Você pode, durante o jejum, tirar um período de leitura bíblica, orar. É bom que você faça isso quando você estiver jejuando, escutar louvores. Se você não der conta de fazer jejum de dias, não tem problema, faça de horas, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, mas não deixe de jejuar se Deus colocar este desejo no seu coração. 6ª lição, nem todos podem jejuar, já entra no que eu estava falando. Tem pessoas que têm problemas de saúde e aí você precisa fazer um acompanhamento médico. Tem pessoas que não têm condições físicas e ou psicológicas de jejuar. Nesse caso, não tem problema. Deus ele vai saber que você não jejua porque você tem algum tipo de problema de saúde. Se você tem, tome cuidado, procure um médico antes de começar a jejuar. Por fim, 7ª lição, o jejum abençoa a sua vida. E por que ele abençoa? Porque ele melhora o seu relacionamento com Deus, ele te aproxima de Deus. Na medida que você vai jejuando, vai se humilhando diante de Deus, Deus ele vai ouvir as suas orações, ele vai ouvir os seus clamores, e Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, dará no momento certo resposta para a sua vida, para as suas petições. Espero que você tenha entendido as 7 lições a respeito do jejum, 7 lições bíblicas. Não deixe de continuar aqui acompanhando os nossos vídeos, de se inscrever no nosso canal. Um abraço para você e até a próxima!